Olá, sejam muito bem-vindos. Mais um bloco aqui de vídeos para vocês aí da segunda fase de Direito Constitucional. A equipe aqui está trabalhando com vocês alguns temas importantes que podem cair na prova da OAB, tanto como peça, obviamente, como no bloco de questões, né, nas 4 questões. Primeiramente, nós vimos alguns temas de recurso, envolvendo recurso e também a contestação, desculpem. E agora nós estamos vendo algumas ações de controle de constitucionalidade, que são extremamente importantes na prova OAB, da prova da OAB. Alta incidência, muitas questões de controle de constitucionalidade. Na última prova, inclusive, caiu uma questão na peça envolvendo a DIN e também nas questões ali cobrada como envolvendo controle de constitucionalidade, controle preventivo de constitucionalidade. Então é um tema de alta incidência que é muito importante ser estudado e por isso que nós estamos fazendo aqui esses videozinhos aqui para auxiliá-los aí nessa caminhada até o dia da prova, tá legal? Bom, eu vou tratar aqui do seguinte tema: arguição de descumprimento de preceito fundamental. A sigla é ADPF. Vejam bem, é ADPF, não vai confundir com outra coisa aí que não tem nada a ver com a nossa temática aqui do curso, tá legal? ADPF. Pois bem, a ADPF está prevista no artigo 102, parágrafo 1º da Constituição Federal. A disposição da Constituição, ela é extremamente genérica, ela não diz nada muito específico sobre a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ela só destaca apenas que essa ação existe, essa ação do controle, que ela será analisada pelo Supremo Tribunal Federal e que haverá uma lei regulamentando essa ação. A lei que regulamenta essa ação, como vocês devem saber, se não sabem anotem, é a Lei 9882 de 1999. É a lei que regulamenta especificamente a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ela tem, salvo engano, 14 dispositivos, o que é muito importante aí que vocês leiam, portanto é uma lei curta, dá para ler, reler, e é muito importante também, uma dica, sempre que a gente aqui tenta facilitar o seu estudo, é observar que o próprio Supremo Tribunal Federal tem a legislação da ADPF anotada com a sua própria jurisprudência. Então é legal você entrar lá no site do STF, dar uma procurada, ou no próprio site do professor Erival, existe ali o próprio link para a lei. Entra no site ali do lado esquerdo, vocês vão perceber que há o link para a lei, e já vai haver toda a jurisprudência ali do STF relacionada à arguição de descumprimento de preceito fundamental, artigo por artigo. Então fica aí a dica, é importante que vocês saibam e deem uma acompanhada com a jurisprudência, que a prova da FGV costuma cobrar o texto da lei, obviamente, e uma outra coisa de jurisprudência, então é legal dar uma lida, tá bom, pessoal? Pois bem, apenas especificando aqui para vocês que no livro de prática constitucional do professor Erival, que vocês já devem ter, obviamente, só mostrar aqui mais uma vez, livro de prática constitucional, há a temática da DPF nas seguintes páginas. Eu vou colar aqui, pegar da minha cola, a parte teórica está na página 67 e a parte prática, que é a petição, na verdade, o modelinho de peça, está na página 247 do livro de prática. Então fica aí a dica para vocês. Bom, o que nós vamos comentar aqui da DPF especificamente, que é legal comentar? Primeiro, a lei estabelece duas hipóteses de cabimento da DPF. Há duas hipóteses de cabimento. A primeira delas é naquela em que há um ato do poder público que causa lesão ou ela será cabível quando esse ato causar uma lesão ou para reparar, ou melhor dizendo, para evitar a lesão. Ou seja, ela é tanto repressiva nesse primeiro ato como preventiva, para evitar um dano ou para eventualmente reparar esse dano causado por um ato do poder público. Percebam, a lei não fala em norma, não fala em lei, fala em ato do poder público. Quer dizer, o objeto, apesar de tudo, é um pouco mais amplo. Se vocês derem uma olhada na doutrina, vocês vão ver que há discussão até. Tem muitos autores que criticam essa disposição, entendem que a lei seria inconstitucional, afirmando que há uma ampliação do objeto da ADPF. Independentemente disso, a gente vai ficar com o termo da lei. É isso que o seu examinador quer saber. A outra possibilidade, que é o outro objeto da ADPF, que pode ser, por meio do qual ela pode ser utilizada, é aquela em que há uma relevante controvérsia constitucional sobre um ato ou uma lei federal, estadual, municipal, inclusive os anteriores à Constituição. Essa hipótese de cabimento da DPF é uma outra hipótese que trata das normas pré-constitucionais. Além, obviamente, não só das normas pré-constitucionais, ela trata também das normas pré-constitucionais e é muito utilizada nesse sentido. Nós temos algumas ADPFs utilizadas para questionar os atos normativos pré-constitucionais. Vocês
puderam já observar a questão da lei de imprensa, que é a DPF 130, inclusive essa DPF foi julgada procedente, a lei de imprensa foi considerada como não recepcionada, e também tivemos outras envolvendo a lei de anistia, a DPF 153, a lei da anistia. Estou falando esses números para vocês pesquisarem e darem uma olhada nessas DPFs, é importante dar uma lida. Então deem uma lida nessas duas, a DPF 130, a DPF 153, que trata da lei de anistia, que foi julgada improcedente, a DPF que trata da questão do aborto, envolve dispositivo do Código Penal, que é anterior à Constituição da República. Todas essas são normas pré-constitucionais. Então, a DPF tem esse cabimento que é importante vocês notarem que ela pode ser utilizada nesses casos. Então, como o Supremo Tribunal Federal já decidiu que, por meio de ADIM, nem de ADC, podem ser analisadas a constitucionalidade de normas pré-constitucionais, o meio adequado será a DPF. Você pode me perguntar até, mas tem eu vi que tem uma medida cautelar ali debaixo do meu vademecum que eu estou utilizando, que teoricamente deferiu a medida cautelar para suspender a aplicação dessa norma. De qualquer modo, pessoal, apesar dessa medida cautelar, a gente vai aplicar esse dispositivo que o próprio Supremo Tribunal Federal julgou casos após a medida cautelar envolvendo dispositivos pré-constitucionais. Então o próprio Supremo tem aplicado aí essa questão das normas pré-constitucionais e tem julgado ADPFs nesse sentido. Aliás, nós temos mais de 200 ADPFs aqui, o professor Abacu que fez uma pesquisa para mim, ele puxou lá no site pra gente, tem mais de 200 ADPFs e apenas 7 foram julgadas procedentes. Eu estou pegando a minha colinha aqui, e 145 não foram sequer conhecidas, quer dizer, é um instrumento ainda que o Supremo tem um pouco de restrição na sua própria aplicação prática. Mas de qualquer modo é bom a gente conhecer essa ação. Outra questão relevante da DPF, que é importante, são os legitimados. Os legitimados ativos da DPF são exatamente os mesmos que aquele dos legitimados para propor a ADIM. A ADIM, como vocês sabem, possui os legitimados tanto na Lei 9868 como no artigo 103 da Constituição. Então aplica-se da mesma forma a questão da pertinência temática, os legitimados, é aquele rolzinho do artigo 103 você vai trazer para a DPF, tá legal, pessoal? Então, legitimados, hipótese de cabimento. Outra coisa importante, a DPF, também na lei da DPF, no artigo 3º, há um roteirinho ali, como se fosse um artigo 282 do CPC, há um roteirinho que você pode utilizar para fazer a peça. Você vai ver o que deve constar da sua petição inicial. Então tá lá no artigo 3º esse roteirinho, como você deve fazer a narrativa, o que deve compor, quais os pedidos. Então deem uma lida nesse artigo 3º, que é essencial aí para formular a sua ADPF. Um ponto importante teórico da DPF, que vale até para o conhecimento dela, por isso que muitas ADPFs não são conhecidas, inclusive, é a questão do princípio da subsidiariedade. Por que princípio da subsidiariedade? Porque ela só vai poder ser utilizada se não houver outro meio eficaz para sanar a lesão causada pelo ato do poder público. Então, se não houver outro meio eficaz, a DPF pode ser utilizada. A jurisprudência do STF tem considerado que esse outro meio seja um outro meio de controle concentrado de constitucionalidade. Ou seja, se houver um outro meio de controle concentrado, não vai poder ser utilizada a DPF. Se não houver outro meio, a DPF pode ser utilizada. É essa a jurisprudência do STF. Inclusive, vocês lendo o artigo 4º, vocês vão ver que ele já decidiu dessa forma. Tá legal? Inclusive, acho que na ADPF 33 ele decidiu dessa forma. Eu peço que vocês deem uma lida no artigo 4º ali nos comentários. Tem o julgamento dessa ADPF que tratou desse tema especificamente. Tá legal? Pois bem, seguindo aqui adiante, é importante que vocês notem que a DPF também, apesar dessa questão da subsidiariedade, o Supremo já admitiu que ela seja recebida como uma ADIM. Ou seja, para evitar até um indeferimento inicial, eles aceitam essa fungibilidade, desde que os requisitos ali previstos, né, naquela petição estejam observados em relação ao que prevê a lei da ação direta de inconstitucionalidade. Se estiverem previstos os requisitos da ADIM, aquela DPF vai ser recebida como ADIM. Isso a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também já admitiu, inclusive tem a decisão no livro de prática do professor Ival. Deem uma lida também nesse tema. É importante, eventualmente pode cair aí essa questão da fungibilidade, se é possível, se a jurisprudência do STF já admitiu. Então deem uma lida nesse tema. Bom, essas são algumas questões aí importantes
em relação à teoria da arguição de descumprimento de preceito fundamental, que eu acho que você deve atentar e observar bem a questão dos efeitos. Os efeitos são mesmo, efeito vinculante e erga omnes das demais ações de controle. Se eventualmente a DPF for indeferida liminarmente, qual recurso que cabe? Cabe um agravo para o STF, para o próprio STF, obviamente, né? E também algumas questões legislativas que é importante que você dê uma lida ali. A lei até que é bem estruturada nesse aspecto, né? Dá para você entender bem o funcionamento, apesar da discussão doutrinária acerca de alguns dispositivos. Se caísse na sua prova a arguição de descumprimento de preceito fundamental, como você formularia a peça? Bom, pessoal, se vocês quiserem até, peguem a folhinha, vamos fazendo rascunho enquanto a gente tá fazendo aqui o vídeo com vocês, pega a folha de provas da FGV e vai mandando bala. A gente vai falar aqui, tentar falar com um pouco de calma para você até poder já anotar pelo menos os tópicos aí na sua folhinha de prova. E depois, se você quiser rascunhar uma DPF, é legal, é um treino bom e ajuda aí para sua prova da OAB. Bom, competência para o STF, certo? Toda a arguição de descumprimento de preceito fundamental vai para o STF. E qual seria o endereçamento correto? Excelentíssimo senhor doutor ministro presidente do Supremo Tribunal Federal. Esse é o endereçamento, não tem dificuldade. Para todas as ações de controle você vai usar esse endereçamento, não tem como errar a competência. O preâmbulo. Preâmbulo, pessoal, vai ser provavelmente uma pessoa jurídica que você, como advogado, vai representar. Provavelmente uma entidade de classe, um partido político, algo nesse sentido. Então você vai falar o preâmbulo. Confederação Nacional dos Jornalistas, por exemplo, pessoa jurídica, etc, etc. Por seu advogado, inscrito na OAB, com procuração, nos termos do artigo 39, inciso 1 do Código de Processo Civil, vem propor a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental. É possível pedir liminar, então você vai lá, arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de liminar, que está lá no artigo 5º da Lei 9882, em face de... Aí você indica as autoridades responsáveis pelo ato. E a legislação, lembrem-se, são processos que além das autoridades, você tem que indicar a lei, porque é um processo que não tem lide, né? Não tem uma pretensão resistida. No caso, há uma ação, um processo objetivo, então você vai indicar as autoridades. Faça dessa forma. Posteriormente, você vai descrever os fatos. Descrever os fatos é o que está no enunciado, não tem dificuldade. Você descreve lá dos fatos, ou se não quiser dos fatos, você coloca da questão do ato impugnado, descreve o ato que está sendo impugnado no caso, e depois você vai passar para o direito. No direito, você pode trabalhar aquelas questões preliminares que a gente vem dizendo, a competência, a legitimidade, você pode trabalhar isso. E posteriormente, você vai demonstrar o cabimento da DPF no caso, até pode fazer referência ao princípio da subsidiariedade, que no caso não havia outro meio para sanar a lesividade, demonstrar que o preceito fundamental foi violado. O que é preceito fundamental? Nem o STF sabe definir exatamente o que é. Vai ser analisado de caso a caso. É óbvio que vai ser um direito importante, princípios sensíveis, direitos fundamentais. Isso é preceito fundamental, mas isso depende do caso levado ao STF. Ele vai considerar se aquele ato realmente violou um preceito fundamental. Vai ser considerado no caso. Nem a doutrina consegue definir muito bem o que seria um preceito fundamental. Mas são direitos importantes, obviamente, é coisa muito importante que está na Constituição. Posteriormente, você vai fazer o tópico da liminar, vai descrever a liminar, fumus boniuris, etc., preclui mora, de acordo com aquele caso concreto. E no pedido você vai atentar para os requisitos, intimação das autoridades, intimação do MP, no caso você pode indicar até o Procurador-Geral da República, e vai fazer o pedido conforme o caso. Se for uma norma pré-constitucional, você vai pedir que ela não seja recepcionada. Se for uma norma, se for até discussão da inconstitucionalidade, que até é possível discutir isso numa DPF, desde que a norma seja posterior à Constituição, obviamente, você vai falar para que seja declarada inconstitucional nos termos do artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9882 de 99, que está lá exatamente o pedido, como o Supremo tem que declarar a interpretação da norma. Então, deem uma lida nesse artigo 10, parágrafo 3º, que é exatamente o pedido que você vai fazer na sua DPF. Bom, pessoal, foram dicas rápidas aqui. Vejam o modelo de prática, no modelo livre de prática. Deem uma aprofundada no estudo da DPF. Leiam as decisões aqui, eu mencionei algumas. A DPF 33, a DPF 153, a DPF 101, também que é importante. A DPF 130. Deem uma olhada nessas DPFs. A DPF 54, que trata do caso do aborto. Então é importante vocês tratarem e analisarem essas DPFs, que eventualmente até pode ser cobrado numa prova como questão.
ou como peça. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês aproveitem essas dicas que nós demos aqui. Vocês vão ver outros vídeos sobre ação de controle. Peço que vocês leiam também os temas relacionados às outras ações de controle, que os demais professores gravaram vídeo. E aproveitem aí esse material extra aí que nós estamos fazendo. Um forte abraço a todos, espero que vocês tenham um bom estudo.